Boa noite, querido telespectador da TV Constante TV. Querido e amado irmão, nós queremos mais uma vez pedir a você que ainda não está inscrito no nosso canal, que você vá lá no YouTube, aperte na parte da inscrição e depois também aperte no sininho para que você venha receber todas as notificações dos nossos programas. Eu me chamo Gilvan Leite, esse é o seu programa Missões em Revista e eu quero aqui desejar um cordial boa noite ao meu amado irmão Brian. Boa noite, Gilvan. Boa noite a você que está nos acompanhando aqui na Constante TV. É uma grande satisfação estar com você novamente, Amém, Gilvan, falando sobre missões, que é esse assunto importantíssimo aí da vida cristã. Amém, isso mesmo, Brian. E hoje nós temos a satisfação de estar com o pastor Dário que ele é missionário da Junta de Missões Nacionais. Pastor Dário, ele faz parte da capelania prisional da Junta de Missões Nacionais. Pastor Dário estará conosco através da internet. Pastor Dário que mora em Mossoró, no Rio Grande do Norte, mas neste momento ele está em Alagoas, onde ele irá abrir uma frente de trabalho nesse estado. Boa noite, pastor Dário. Nós queremos agradecer ao Senhor por ter aceito o nosso convite de participar do programa Missões em Revista. Seja bem-vindo. Nós gostaríamos que o senhor se apresentasse aos nossos telespectadores, falasse o seu nome, falasse da sua esposa, dos seus filhos, um pouco da sua vida para que os nossos telespectadores possam ficar mais antenados sobre o Senhor. Boa noite, meus irmãos, a graça e a paz esteja com todos, que nos assistem por esse canal de TV, que Deus possa abençoar a nossa vida, a sua vida, do que Deus tem escolhido para cada um de nós. Meu nome é Dário Sabino, como foi mencionado, sou missionário da Junta de Missões Nacionais, sou casado com Pamela, também missionária da Junta de Missões Nacionais. Temos 3 filhos, Daniel, de 23 anos, Daniele, de 20 anos, e Davi, de 11 anos. Essa é a minha família abençoada por Deus. Amém. Pastor, como eu mencionei na abertura do programa, o senhor faz parte da Junta de Missões Nacionais. E o seu trabalho, ele é um trabalho junto à capelania prisional, junto aos presídios, no Brasil. Então, assim, eu começo já fazendo a seguinte pergunta também, o senhor já se apresentou aos nossos telespectadores, mas como foi que o senhor conheceu a Cristo? O senhor é de um berço cristão, nasceu numa família cristã? Nos conte um pouco de como é que foi esse seu... quando o senhor chegou ao Evangelho? Quando aceitei a Jesus, eu já tinha 31 anos de idade. Já tinha feito muita coisa ruim na minha vida. Mas, graças a Deus, eu tive um encontro com o nosso Senhor Jesus. Já tinha uma irmã que era evangélica e eu convivia nessa época com minha mãe, já separado, já tinha sido casado. E, na época, morava um primo comigo e ele frequentava a igreja, crente no Senhor Jesus. Eu lembro como se fosse hoje, ele lendo o texto de Mateus 28, o texto da grande comissão, e ele sabiamente, eu lá do quarto deitado, ele lendo a palavra, e aquilo tocou no meu coração, eu comecei a chorar, e ele sabiamente continuou lendo o texto das Escrituras, e eu só chorava, e depois ele perguntou, o que é que você está sentindo, primo? Meu irmão, eu estou com um vazio muito grande no meu coração. Ele disse, esse vazio que você sente no seu coração é a falta de Deus na sua vida. E isso, no outro domingo, eu já estava na igreja, na quarta, na terça, e frequentei uma vez, frequentei 2 vezes, na terceira vez eu não aguentei. Fui lá na frente e entreguei a minha vida
ao Senhor Jesus. Né? O nosso ministério, né, com 5 meses depois, eu já estava entrando no seminário. Muitas igrejas batistas só querem que você seminário com 2 anos, né? Mas 5 meses depois eu já estava no seminário conhecendo mais de Deus, aprendendo mais de Deus. E com 3 anos eu fui para uma ação social chamada Jesus Transforma, na cidade de João Câmara, aqui no Rio Grande do Norte. E ali Deus me chamou claramente para o ministério, né? Quando eu cheguei de volta na minha cidade, eu cheguei para o meu pastor e disse, eu quero ir para o campo. E ele disse, como assim você quer ir para o campo? Você vai deixar tudo? Você vai deixar o seu trabalho? E a sua esposa, como é que vai ficar? Eu disse, não, ela vai deixar o trabalho dela também. Eu disse, não, eu quero conversar com sua esposa amanhã. Vamos almoçar junto amanhã para saber o que é que a sua esposa vai dizer, né? E chegou lá, no outro dia a gente almoçou, tal, e disse, eu já escutei a conversa agora de Dário, agora eu quero escutar a sua. E minha esposa disse, para onde ele for, eu vou. E assim a gente, em 2009, fomos para uma cidade chamada Porto Alegre, né, passamos ali 5 anos, mas em 2012, Deus tocou no meu coração para começar o trabalho no Presídio Federal. E eu já tinha passado 15 dias com o pastor Luiz Carlos hoje, que atua na capelania prisional no sul do país. Eu passei 15 dias num treinamento na Junta de Missões Nacionais no Rio, e a gente ficou no mesmo quarto, né? E ele já trabalhava com o presídio há quase 15 anos. E eu acho que a chama começou aí, né, em 2009, quando eu fiz esse treinamento no Rio de Janeiro. Quando eu voltei, né, trabalhando nessa cidade, em Porto Alegre, abrindo trabalho, não tinha trabalho nessa cidade, começamos do zero, mas quando o Presídio Federal chegou em Mossoró, Rio Grande do Norte, aí ele lembrou de mim, disse, rapaz, Dário é de Mossoró, Rio Grande do Norte, vou ver se ele topa começar o trabalho lá pelo menos uma vez por mês. Eu ainda ia para Mossoró toda semana para fazer o seminário, né? Ia para a cidade, passava de quarta a domingo na cidade e voltava para Mossoró para estudar. E uma vez por mês eu ia no Presídio Federal. Quando foi em 2014, eu cheguei para o meu coordenador e disse, olha, meu coração não está mais aqui na cidade, meu coração agora está só no presídio. E essa hora não, né? Não, você não vai trabalhar com presídio. Eu tenho outra cidade para você. Eu disse, pastor, não me coloque para outra cidade não, porque o meu coração não está mais em Porto Alegre. E assim a gente retornou a morar em Mossoró, Rio Grande do Norte, para trabalhar só com presídio. E hoje somos eu e a minha esposa coordenadores, né, da capelania prisional, né, das igrejas batistas, né, filiada à nossa Convenção Batista Brasileira, no Nordeste. A nossa missão hoje é levar a igreja para dentro do presídio. A gente vai na igreja, desafia a igreja, treina os voluntários, faz a ponte com o diretor do presídio, cadastra todo mundo que vai ali ficar como voluntário na capelania prisional e a igreja local fazer o trabalho. Né? Essa é a nossa missão. É exatamente o que estamos fazendo aqui em Maceió, Alagoas, né? Visitando as igrejas, desafiando as pessoas, as igrejas, levantar os voluntários, treinar esses voluntários para que a igreja local faça o trabalho. Né? Amém. Alguém tem que dar o pontapé, mas a gente tem que contar com a igreja, porque não tem como ficar no Brasil todo, né? Ou no Nordeste todo, ou no Norte todo, não tem como. Certo. Pastor,
o senhor vinha desenvolvendo um trabalho, né, pelo que eu entendi, e houve esse momento que o senhor entendeu que o senhor iria servir nessa questão dos presídios. Houve algum acontecimento específico que lhe levou a entender que esse era o caminho? Como é que foi especificamente o momento dessa decisão? A primeira decisão foi a oração, sabe? Eu comecei a orar. É interessante que quando eu cheguei para minha esposa e disse assim, amor, eu vou trabalhar com presídio. Aí ela disse assim, tu vai só, porque eu não vou não. Foi desse jeito. Eu disse, não. E ela disse assim, se Deus me chamou, diga a ele que venha falar comigo também, porque eu não ouvi esse negócio de Deus não. Aí hoje, se você perguntar à minha esposa se ela quer deixar o trabalho no presídio, ela vai dizer, não quero deixar. Se tu quiser, deixa, aí eu vou continuar, né? Essa é a resposta dela, né? E aí começou pela oração, pastor? Oração, e eu entendi que era a hora de voltar para Mossoró exatamente para trabalhar com presídio. Teve um fator muito importante na minha saúde, né? Em 2014, eu fiz uma bariátrica e precisava de assistência numa cidade maior do que a cidade que a gente morava, que a gente plantou a igreja lá na cidade de Porto Alegre, né? Certo. Não é Porto Alegre, é Porto Alegre, é uma cidade a 2 horas de Mossoró. Eu precisava de estar na cidade maior exatamente para cuidar da minha saúde, né? Porque era uma cirurgia grande, uma cirurgia de risco, e sempre precisava estar indo ao hospital, ao médico, e eu não podia ficar em Mossoró, ou não podia estar lá em Porto Alegre precisando de uma saúde melhor, né? Precisando de uma assistência melhor. E isso também pesou para que eu voltasse para Mossoró, né? Os meus filhos também, é muito difícil você fazer uma missão. Os 2 filhos mais velhos não moram mais comigo, né? Tem até um aí que mora em Manaus, ele trabalha como fuzileiro naval. A menina do meio acabou de fazer radiologia, né? Ainda não está exercendo, mas terminou radiologia. E temos o nosso pequeno Davi, né, com 11 anos, embaixador do Rei, crente no Senhor Jesus. Amém. Louvado seja Deus. E esse início de trabalho, pastor, o senhor já tinha uma ideia como iria ser? Ou realmente o senhor foi, como diz aquela expressão, no peito e na raça? Como é que foi isso? No peito e na raça, né? Primeiro eu orei, né? Sim, claro. Primeiro eu orei. E vários anos seguidos, né, eu comecei o trabalho, o pastor Luiz me orientou, né, como começar o trabalho, fazer um projeto para o presídio. Eu comecei no presídio federal de Mossoró, né? O presídio federal são 5 no Brasil, um deles é em Mossoró, Rio Grande do Norte, tem um aí bem pertinho de vocês, em Porto Velho, Rondônia, né? Tem um em Brasília, tem um em Catanduvas, Paraná, e tem outro em Campo Grande, Mato Grosso. Pastor, quando o senhor começa, nesse caso, o senhor já está afiliado à Junta de Missões Nacionais ou ainda não? Somente fazendo pela sua igreja? Já estava afiliado à Junta de Missões Nacionais. A gente ainda não tinha, assim, uma organização da capelania prisional, né? Hoje a gente tem um logotipo, tem um texto bíblico, né, baseado na palavra, né? Isso, tanto a lei de Deus como a lei do homem, né, dá direito hoje para que a gente possa fazer um trabalho religioso dentro do presídio. E isso a gente fez um projeto exatamente para levar para o presídio federal. Amém. E pastor, agora eu queria que o senhor explicasse, porque assim, eu lembro que até os meus quase 20 anos eu nunca tinha ouvido falar a palavra capelania. E no meu
na minha ignorância, aqui no meu senso comum, não é uma palavra de fácil entendimento, assim, uma palavra que se auto-explique, né? Então eu queria que o senhor explicasse, até para as pessoas que estão nos assistindo nessa noite, o que é basicamente uma capelania prisional, para as pessoas entenderem assim da maneira mais simples possível, por favor. Capelania vem de capa. É você tirar a sua capa quando você está com frio e entregar para o outro. É você ajudar o outro no que for possível. No caso, a capelania prisional, você vai ajudar o preso no que for possível, não só no espiritual, né? O capelão, ele está ali para auxiliar o preso diante dos serviços da educação, do serviço da saúde, do serviço religioso. O capelão, ele é o líder da equipe e ele vai tratar sobre tudo isso, não só a parte religiosa, né, a parte espiritual, que é o nosso foco principal. Entendi. Maravilha. E como é que existe um preparo para esse tipo de trabalho? Existe requisitos para que alguém consiga exercer essa função? Qualquer pessoa, né? Pode ser. Como é que é isso? Por exemplo, existe alguma legislação sobre esse tema? Como é que está essa questão, pastor? Primeiro, quando, por exemplo, chega um voluntário para nós, né, diz, não, eu quero trabalhar com a capelania prisional. A pessoa precisa ser crente no Senhor Jesus, no nosso caso, né? Sim. Crente no Senhor Jesus. O pastor vai entregar uma carta dessa pessoa, né, recomendando a pessoa, não é qualquer pessoa que vá ficar à frente, vá para dentro de um presídio. Você tem que estar bem com Deus, bem espiritualmente, bem com a igreja, para que você possa efetuar esse trabalho. Tem que ser alguém que tenha um bom testemunho, né, pastor? Com certeza, né? Ali, meus irmãos, eu costumo dizer que se o mundo já é um inferno, né? Vamos dizer assim, lá no presídio você está entrando na boca do leão. Né? Você está tirando vidas da mão de Satanás. Porque ali, quando está enjaulado, não, ali o Satanás diz, é meu. E você está indo tirar vidas, resgatar vidas da cova, né? Na área dele, vamos dizer assim. Exatamente. Realmente não é uma questão simples, né? Não é uma missão, né? Não é uma coisa pequena. Pastor, a gente vai precisar fazer um rápido comercial aqui no nosso Missões em Revista. Hoje a gente está conversando com o pastor Dário, né? Ele que está falando aqui sobre capelania prisional, um assunto interessantíssimo. Fique conosco, se inscreva no nosso canal e nos aguarde que nós voltamos já já. Voltamos para o segundo bloco do programa Missões em Revista. No primeiro bloco, finalizamos com a pergunta que o Brian fez ao pastor: quem é que pode exercer, né, a capelania prisional? Brian, e tudo isso aí o pastor explicou, né, que a pessoa tem que ser crente, dar bom testemunho, tem que ter uma carta de recomendação da sua igreja. Não pode ser qualquer pessoa, né? Porque, afinal de contas, nós estaremos levando a luz num local de trevas, né, pastor? Como o senhor nos falou, né? Ali as trevas estão latentes, né, dentro do presídio, né? Exatamente. Pastor, nesse caso, como o Brian disse, a gente pode estar falando para pessoas assim, como muitas das vezes são leigos, existe algum curso de preparação para ser capelão? Quando eu iniciei o trabalho, né, sempre tem um curso, um treinamento que a gente dá. Esse treinamento são orientações, né, como você se comportar, como você se vestir, né, o que pode entrar, o que não pode entrar, né, o que você vai falar, o que você não pode falar. Né. Não pode ir de qualquer jeito. Por exemplo, às vezes você vai para o presídio,
aí quer ir de relógio, quer ir de óculos escuros, quer ir de boné, não. Tem até uma vestimenta apropriada tem para entrar no presídio, né? Hoje, praticamente todos os presídios do Brasil, né, têm detectores de metais. Você não pode estar entrando com relógio, com chave do carro, com prata no bolso, com chave no bolso. Tem isso, a gente dá exatamente nesse treinamento. São orientações, mas é bom a pessoa fazer um curso de capelania prisional, né? Falando nisso, acabamos um treinamento agora, em 2023, né, e logo agora no início do ano, vamos ter outro treinamento de capelania, né? Esse está terminando em média de 160 voluntários no Brasil, né? Terminou esse curso agora em 2023, treinando para ser voluntário da capelania prisional no nosso Brasil. A gente dá esses treinamentos uma noite só, mas esse curso dura aí 4 meses, né? Uma vez por semana, são várias aulas e ministramos a respeito da capelania prisional, né? A gente tem que conhecer um pouco o sistema para poder fazer esse trabalho, não é de qualquer jeito. E sempre quando eu entrei, né, pela primeira vez, eu peguei muita coisa do pastor Luiz, ele fazendo chamada do vídeo, me explicando, me orientando, e hoje eu faço isso que ele fez comigo para outras pessoas, né, para o nosso Nordeste, para o nosso Norte do Brasil. Pastor, ainda nessa experiência, né, da capelania, queria que o senhor, assim, rapidamente nos contasse como que é a rotina, por exemplo, em uma dessas visitas. Como é que está a estrutura dos presídios? É um local que vocês encontram com os presidiários? Vocês têm acesso a todos que estão lá ou aqueles que demonstram interesse no serviço que vocês estão levando? Como é que funciona na prática? Se o senhor pudesse nos citar uma visita, como é que seria do começo ao fim, um dia que vocês estão aí em um presídio federal? Quando a gente começou o trabalho em Mossoró, o presídio federal praticamente é a mesma logística, a mesma planta dos 5 presídios que tem no Brasil. A maioria dos cultos que tem das assistências religiosas que tem dentro do presídio federal é em forma de culto, né? Tem um louvor, tem uma palavra, né? Tem oração, e nesse pavilhão do presídio federal é exatamente no banho de sol. Não tem uma sala específica que os presos vá para ouvir de Jesus. Certo. É a hora do banho de sol, das 2 horas que ele tem de intervalo, né? Ele passa 22 horas preso, o preso federal passa sozinho na cela, e ele tem 2 horas de banho de sol, e ali a gente tem 30 minutos, porque se você passar mais de 30 minutos, você perde a outra vivência do outro pavilhão, né? Se demorar em um pavilhão, você vai perder o outro pavilhão. No presídio federal, a logística é em forma de culto. Tem presídios que dá um tempo maior, você pode fazer estudo bíblico, né? Você pode ter ali um aconselhamento individual, né? Isso tudo pedido pelo interno, né? Você não pode oferecer. O interno é que tem que pedir para que seja feito, e ele tem o direito, né, de pedir. A crença hoje religiosa no nosso país, né, você não pode chegar no presídio e dizer assim, a minha religião é a certa, não tem outra religião certa. É a laicidade do Estado, né? Exatamente. O objetivo lá é falar do amor de Jesus, é pregar a palavra de Deus, né? Tornar aquele ambiente mais calmo, tanto para o preso como para o policial penal federal, né?
no caso do Presídio Federal. Então, na prática, para as pessoas que estão nos assistindo entenderem, né, a rotina de vocês têm meia hora com cada pavilhão, não é isso? E vocês têm que se desdobrar, tem toda essa limitação do tempo para vocês conseguirem levar a palavra para todos os pavilhões do presídio, não é isso? Isso. No Presídio Federal hoje são 4 pavilhões, né? Interessante que todos os banhos de sol é separado por facção, né? Eles não podem se ajuntar. E a logística é difícil, porque hoje praticamente tem 39 facções dentro de um presídio federal. A sua equipe, pastor, é composta por quantas pessoas, no caso aí, em Mossoró? Hoje tem um decreto, né, do Estado que você só pode cadastrar 10 pessoas em cada presídio. Né? Por exemplo, você tem o estadual, masculino e feminino, você pode cadastrar 10 no masculino, 10 no feminino. Em cada presídio você pode cadastrar 10 voluntários, porque ele faz um pente fino naquele nome do voluntário para saber se tem alguma família dentro daquele presídio. Né? O homem pode, no caso o senhor, pode ir fazer esse trabalho no presídio feminino e vice-versa, sua esposa no caso e no masculino, ou tem que ser masculino no masculino, feminino no feminino? Como é que se dá isso? Pronto. Isso depende do estado. Hoje, no Rio Grande do Norte, homem faz no presídio masculino e mulher faz no presídio feminino, né, para evitar alguns constrangimentos que já aconteceram no passado. Né? Mas tem ainda alguns estados do Brasil que homem faz no mulher, mulher faz no homem. A gente só vai, por exemplo, há 2 meses atrás tivemos um batismo no feminino, no Mossoró. Aí você pode ir, o homem pode ir. No caso assim, uma ação especial, não, um Natal, um Dia das Mães, uma data especial de comemoração, o homem pode ir, tanto a mulher e também no presídio masculino, se for assim uma ação diferente. Não, o dia a dia, mês a mês, homem faz no masculino e mulher faz no feminino. Isso no Rio Grande do Norte. Outros estados mudam um pouco. Pastor, agora para as pessoas, esse é um tema assim delicado, né? Mas às vezes a gente não pode aqui de maneira alguma assim se sentir constrangido de descrever a realidade como ela é, né? Eu queria que o senhor explicasse como é o perfil de pessoas que vocês têm contato. A gente está falando, é uma pergunta, a gente está falando de variedades de crimes, eu imagino, né? Pessoas que têm uma ficha corrida gigantesca, né? E como é que eles lidam com essa questão? Porque o evangelho é justamente aquela frase, né? Ainda hoje estarás comigo no paraíso, né? Jesus foi crucificado do lado de um ladrão, né? Então, como é que é esse contato? Há essa recepção do evangelho ou nem sempre? Como é que é isso? A gente está falando de pessoas que cometeram crimes graves, né? Talvez muitas não acreditam em um novo recomeço, em uma segunda chance. Quais são, assim, os quadros? Eu sei que é muito difícil eu descrever, porque devem ser inúmeras situações até hoje que o senhor já presenciou, mas eu gostaria que o senhor se esforçasse para o senhor tentar nos dar assim, alguns perfis de pessoas que o senhor já teve contato, o senhor e o seu grupo, evidentemente. Isso é muito variado hoje dentro de você, né? Escolher a quem você vai levar a palavra, né? Você está indo para levar a palavra. Eu costumo dizer que lá dentro tem ladrão de galinha até o chefe principal do crime do Brasil e do mundo, né? E a gente, no dia a dia, a gente alcança todos eles com a palavra de Deus, né? Tanto o preso estadual,
como o preso federal, né, os líderes de facções. O presídio federal no Brasil ele foi feito para desarticular o crime no Brasil. Não é aquela pessoa que matou 1.000, matou 100, não é. Essa pessoa é perigoso, vamos colocar ele no presídio federal. Não, o presídio federal não é para isso. O presídio federal é para aquelas cabeças pensantes do crime, né? Aqueles líderes de facções, aquelas pessoas que comandam o crime no Brasil e no mundo. Mas a palavra de Deus tem chegado também nessas pessoas, né? Hoje, nos 5 presídios federais do nosso Brasil, temos trabalho batista. Todos eles com trabalho batista. Para onde o preso for, a igreja vai chegar junto lá também. Amém. Mas ainda estamos muito além nas unidades estaduais. Hoje, pode-se contar aí 1.400 unidades prisionais no Brasil, 60% delas não tem nenhum tipo de trabalho. Pastor, e o senhor tem os números de quantos encarcerados no Brasil nós temos atualmente? Meu irmão, hoje, até 2023, passa aí dos 900 mil presos no Brasil, né? Temos aí mais de 340 penas alternativas no Brasil. O que é essa pena alternativa? 340 mil. Um cara vai ali, rouba um supermercado, o cara não tem antecedentes criminais, o juiz não vai colocar essa pessoa para dentro do presídio, ele vai pagar uma pena alternativa. Vai pagar em cesta básica, vai fazer uma benfeitoria no prédio público, vai varrer uma praça, vai dar uma pena alternativa, mas essa pessoa não vai para dentro do presídio. Só essa questão aí é 340 mil pessoas. Temos mais de 341 mil mandados de busca em aberto no Brasil. Imagina se essas pessoas também estivessem dentro do presídio, né? Aí já seria mais de 1,5 milhão. Tem aí uma estatística que 2026, 2027, vamos ter 1,5 milhão de presos. E é um desafio muito grande para o nosso Brasil. Precisamos muito de voluntários para trabalhar nessa área de capelania prisional. Hoje, a nossa Junta de Missões Nacionais tem mais de 500 projetos, mais de 1.183 missionários, mas apenas 3 missionários efetivos da capelania prisional no Brasil. Desses 3, eu sou um deles. Amém. Amém. Pastor, eu queria, evidentemente, sem dar nenhum dado específico, se o senhor pudesse contar-se algum testemunho de um preso que o senhor acompanhou, né, que o senhor lembra tranquilamente de um primeiro contato e o que o senhor pôde ver na vida, né, dessa pessoa a partir do contato aí com o Evangelho. Eu tenho muitos testemunhos, né, que Deus usou a nossa vida para levar Jesus para aquelas pessoas. Meus irmãos, eu posso falar aqui de Mauri Alves. Mauri Alves, ele me deu autoridade, vamos dizer assim. Eu tenho foto com ele, batizando ele dentro do presídio federal em Mossoró. Né? Foi o único preso a ser batizado dentro de um presídio federal por imersão. Né? Já tiveram outros batismos dentro do presídio federal, mas por imersão, né? Como diz o ditado, você afundar o cara na água, morrer para o mundo e viver para Deus, só teve Mauri Alves. Mauri Alves, ele era chefe do Jacarezinho, no Rio de Janeiro. Acima dele, só o chefe do comando lá. Mauri Alves, ele ainda se encontra preso. Né? Sexta-feira passada, a esposa me liga e diz assim, Mauri mandou um recado para você. Ele mandou um abraço e disse que está firme e forte no Senhor Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Ele era cantor de rap, né? Quando vivia no mundo. E quando ele entrou no presídio, ele começou a escrever louvores. A gente chegou até, o pastor Luiz Carlos, de Curitiba, Paraná. Ele patenteou algumas músicas. A gente levou um rapaz do Rio Grande do Sul para um violão lá em Mossoró, no presídio federal de Mossoró, para gravar
voz e violão das músicas que ele tinha editado. E um dia eu cheguei para Mauri, eu disse, Mauri, você está cantando para quem, Mauri? Ele disse, para Deus, pastor, está aqui a letra, estou cantando para Deus. Ele disse, Mauri, você não está cantando para Deus, Mauri. Você está pensando que está enganando quem, Mauri? E isso a gente já tinha conversado com a esposa já tinha entregado a vida a Jesus, os filhos já tinham entregado a vida a Jesus. Eu disse, sua esposa vai embora e vai lhe deixar. E isso ficou no coração dele. 7 dias depois, a esposa me ligou e disse, Mauri agora entregou a vida a Jesus Cristo. Eu disse, amém. E com poucos dias, meus irmãos, o diretor do presídio nos procura e disse assim, rapaz, eu não sei o que é que vocês fizeram com o Mauri Alves. Eu sei que a gente está vendo mudança no comportamento dele. Aquelas 2 horas que ele tinha de banho de sol, que podia correr, fazer um exercício, conversar com uns colegas, né? Mas ele sentava no pavilhão, pegava a Bíblia e procurava alguém para ler com ele. Muitos não sabem ler, né? Procurava ler a Bíblia com um colega ali do pavilhão. Pastor, E isso... desculpa lhe interromper, tá emocionante o seu depoimento, só que a gente precisa fazer um rápido break, tá? A gente está aqui com o pastor Dário, falando aqui, ele está contando um belíssimo testemunho que eu pedi a ele, e ele vai continuar no próximo bloco, contando esse testemunho do Mauri Alves, né? Mas a gente precisa fazer um rápido intervalo aqui no nosso Missões em Revista, a gente volta já já. Queridos e amados irmãos, voltamos para o terceiro e último bloco desta entrevista tão agradável com o pastor Dário que mora em Mossoró, Rio Grande do Norte, mas nesse momento está em Alagoas, fazendo um trabalho justamente de divulgação da capelania prisional. E eu quero pedir a você, se você ainda não está inscrito no canal, vai lá, se inscreve, acessa o sininho para receber as nossas notificações e ficar por dentro de tudo que acontece em missões, através deste chamado programa Missões em Revista. Brian, nós falávamos com o pastor Dário, né, sobre a vida do Amauri, da transformação que o Amauri tem tido através da vida do pastor Dário, né, que levou o evangelho, porque o evangelho é o poder de Deus, né, o poder que transforma a nossa vida. Pastor Dário, continue aí nos abençoando. O senhor estava contando, pastor, que o diretor do presídio, né, se surpreendeu com a mudança, né, do Mauri, né? E como que o evangelho ele é extraordinário, né? A gente no Brasil fala tanto de ressocialização, de reeducação do preso e não sei o que o Estado nunca consegue, né? Evidentemente, o Estado é completamente falho nessa área. E, ao mesmo tempo, a gente tem aqui os testemunhos do pastor de que o evangelho é essa revelação capaz de mudar o homem, né? Capaz de derrubar o homem na estrada de Damasco, cegá-lo e depois transformá-lo numa nova criatura. Não é isso, pastor? Exatamente. Né? Quem era Paulo antes de ter o encontro com Jesus? Meus irmãos, quando eu cheguei para o diretor da unidade e disse que Mauri tinha pedido para ser batizado, e ele perguntou, mas como é que vai ser esse batismo? Ele disse, não, o batismo ele vai sentar numa piscina, eu vou afundar ele. Interessante, quando eu disse, eu vou afundar ele, o diretor disse, esse negócio não vai dar certo não, você vai matar ele. Eu disse, mas diretor, é matar mesmo, diretor, porque a gente vai, quando ele afunda, está representando que ele morreu para o mundo. E quando ele se levantar, matou o velho homem, né? Exatamente. Quando ele se levantar, ele vai nascer para Deus novamente. Aleluia. E o diretor da unidade disse, não, bem redondinho para mim. Não vai dar certo esse batismo, não. Ele estava com medo do quê, pastor? O diretor? O diretor, o policial penal, federal ou estadual, a função deles é guardar aquele interno. Sim. Guardar a toda custa.
Se acontecer qualquer coisa com o interno, quem vai pagar a conta é o policial penal. E eles tinham medo. A Polícia Federal andava na minha cola, porque eles querem conhecer quem está entrando dentro da unidade prisional, né? Por isso, hoje, o cerco está se fechando para quem entra dentro do presídio, né? Eles querem saber quem é você. Eles lhe vigiam para saber quem é você. E um dia, numa reunião com o diretor do presídio, com o juiz, com o promotor, que eu faço parte também do conselho da comunidade do Presídio Federal, e um dia eu cheguei para o diretor nessa reunião e disse: e aí, diretor, quando é que a gente vai batizar Maurício? E o juiz olhou para ele e disse assim: e tem preso querendo se batizar? Ele disse: tem. E se tem uma pessoa que dá testemunho dentro do presídio, esse é Maurício Alves. E o juiz se virou para o diretor e disse assim: então autorize o pastor batizar. Esse meu irmão, era essa palavra que eu estava querendo escutar. No outro dia eu já estava lá no presídio discutindo com o diretor como é que ia ser, e quando eu me deparei, disse: e agora? Como é que eu vou batizar um preso se eu não posso tocar no preso? Mas tudo Deus viu. Eu li o texto que fala sobre o batismo, a gente orou, Maurício se sentou na piscina, Maurício se deitou, Maurício se levantou, e quando ele se deitou, quase que não volta, disse: pronto, agora morreu mesmo. O diretor tinha razão, né? Quando ele se levantou, meus irmãos, a foto que eu mostro nas igrejas, né, 3 fotos, mas tinha muita gente atrás da gente chorando de não acreditar no que estava vendo, né? Maurício com uma pena de 203 anos de pena. Caraca. Imagina a ficha do camarada, 203 anos de pena. E hoje é lavado e remido no sangue de Jesus. Mauri pode até estar preso, porém Mauri estar livre da condenação eterna, né, pastor? Livre. E isso, não, é fenomenal. Desculpa lhe interromper, pastor, mas o Gilvan sabe que eu sempre venho bater nessa tecla, né? Que é uma coisa que eu sinceramente não entendo, como que eu vejo crente dizendo essa frase que foi algum demônio que criou, provavelmente: bandido bom é bandido morto, né? Crente repetindo isso. E aqui nós estamos, maravilhoso esse encontro para mostrar um condenado a 200 anos de cana, de cadeia, que deve ter os piores crimes na sua ficha, uma pessoa que foi alcançada pelo Evangelho. Porque o Evangelho é isso. Se o Evangelho não veio para quem está top, porque ninguém está top, né? Ninguém pode chegar diante de Deus, o pastor sabe disso, e dizer que pela sua própria justiça eu já estou justificado, né? Em questão de potencialidade de mal, de pecado, segundo Romanos, nós somos igual ao Maurício Alves, ou não? Não é, pastor? Então eu queria que o senhor comentasse essa questão do bandido bom é bandido morto e como que isso não tem nada a ver com o evangelho, o verdadeiro evangelho de Jesus. Bandido bom é bandido convertido. Aleluia. Aí sim ele torna Amém. Uma pessoa Amém. boa. Amém. O Mauri hoje, ele é líder da igreja dentro de Bangu 3. Pela lei do homem, Mauri ainda falta ali seus 4 anos para ele sair da prisão, né? Mas pela lei de Deus, a qualquer momento ele pode sair, né? Hoje ele lidera a igreja dentro de Bangu 3, no Rio de Janeiro. Bangu 3 é uma ala só de evangélicos. E hoje Mauri cuida ali de 2.000 pessoas para Jesus. Amém. 2.000 pessoas. A gente não tem noção como esse evangelho alcança outras pessoas, né? Vamos dizer assim, uma simples conversa, Deus coloca o amor no meu coração para que eu possa levar a palavra para dentro do presídio. Essa coragem não é minha, esse poder não é meu, toda honra, toda glória é do nosso Deus. Amém. Mas Amém. eu amo estar dentro do presídio. É até assim contraditório uma pessoa da sociedade ouvir isso. Mas eu digo que eu amo estar dentro do presídio.
porque eu me sinto seguro, porque o local mais seguro para você estar é onde Deus lhe colocar. Amém. Esse é o local mais seguro. E hoje eu me sinto muita vontade dentro do presídio. Temos outras bênçãos aí na nossa região. Tem um irmão que frequenta hoje a nossa igreja, né, a Igreja Batista em Sumaré, Mossoró, um irmão que passou 17 anos no crime, Alexandre da Cunha. Ele, vamos dizer assim, ele fez de tudo um pouco, né? O rapaz, ele só tinha 92 processos. Ele respondia a 92 processos. E 17 anos servindo ao inimigo. Um dia o irmão chegou para mim e disse assim: pastor, Alexandre da Cunha está querendo ir para Cristolândia em Natal. Eu disse: de novo? Alexandre já foi, veio dessas clínicas de reabilitação, vindas e idas para o presídio. Eu imagino que Alexandre da Cunha, ele nunca vai esquecer uma cena que ele presenciou dentro da igreja. Ele veio algemado do presídio ao enterro do pai. E interessante que aonde era a igreja, hoje é um projeto de taekwondo que a gente tem dentro da igreja. Eu sou mestre de taekwondo, 7º dan, e hoje Alexandre da Cunha é um professor do projeto. Ele leva ali a palavra de Deus, ensina a arte marcial, mas leva a palavra de Deus para aquelas crianças e adolescentes não trilhar o que Alexandre trilhou. Imagine 92 processos na ficha de uma pessoa. Quando a gente levou ele para a clínica, né, o missionário lá era um policial aposentado, e quando o Alexandre chegou, ele começou a puxar a ficha de Alexandre. Interessante, meus irmãos, que a impressora quase não para de sair papel. Era tanto papel, tanto processo, que a impressora quase que não para de sair papel. E passou uma semana, passou 2 semanas, o missionário dizendo: pastor, o negócio aqui, Alexandre está querendo desistir do projeto. Eu disse: pastor, segura o homem aí, porque aqui em Mossoró o negócio não está muito bom para ele, não. Meus irmãos, eu cheguei a pagar dívida de Alexandre do tráfico, para o traficante não ir matar Alexandre. Eu fico imaginando assim, quanto é que vale uma vida? Sim. O que é que você pode fazer para uma pessoa se recuperar do crime, das drogas, né? Eu pude ter o prazer de visitar aí a Casa Vida, né? Vida, que pega dependentes químicos. Missão Vida. Missão Vida, isso. Tive o prazer aí de visitar e achei um negócio muito organizado, né? Hoje temos muitas casas de recuperação no Brasil, né, chamada Cristolândia, que é outro projeto da Junta de Missões Nacionais. Hoje, 44 casas no Brasil, muitas vidas já recuperadas. Interessante que, quando eu levei Alexandre para Natal, liguei para minha esposa, isso era 6 horas da noite, ia chegar em Natal de 10 horas da noite, e o dependente químico, você tem que ir na hora que ele pedir ajuda, porque se você deixar para amanhã, ele pode desistir, pode fugir, e você não pega mais ele. Um dependente pediu ajuda, você tem que levar na mesma hora. Ele quis pular do carro no meio do caminho quando soube que o missionário lá era um policial. Ele disse: rapaz, esse policial aqui é bom, se você não dá bem com esse policial aqui, você não vai dar mais bem com ninguém. E Alexandre passou 1 mês, passou 2 meses, passou 3 meses, entregou a vida a Jesus, passou 2 anos o tempo de projeto, passou mais 1 ano ajudando o projeto, já como radical, e eu tive o prazer de batizar Alexandre, eu tive o prazer de casar Alexandre, eu tive o prazer de apresentar a bebê de Alexandre. Hoje são um casal abençoado na nossa igreja, frequentando a nossa igreja em Mossoró. Hoje ele é professor de taekwondo e a esposa professora de balé. Praticamente os 2 projetos que a gente tem na igreja hoje, social, é esse casal abençoado que Deus nos mandou de volta. Né? Podemos dizer, pastor, que hoje o Alexandre ele está ligado na videira
que é Jesus Cristo, e Alexandre frutifica, né, pastor? Que a palavra de Deus, ela nos diz, aquele que roubava, não roube mais, né? Aquele que se prostituía, não se prostitua mais. Então, Alexandre, ele é um exemplo, né, para todo aquele que, no caso, hoje, se encontra na situação em que o Alexandre se encontrava no passado. Essa pessoa pode saber que Jesus é a esperança, né, que pode transformar a vida dele, né? Deixa eu tentar aqui, ele mandou um áudio para mim, deixa eu tentar aqui passar para ver se capta esse áudio dele. Só colocar perto do seu microfone. Deus te abençoe, pastor, essa campanha de missões, Deus possa estar usando aonde o Senhor andar, aonde o Senhor pregar, aonde o Senhor dá testemunho do Evangelho, que Deus tem feito em nossas vidas. Estou muito grato a Deus por ter colocado em minha vida muitos anos atrás, desde criança. O Senhor tem sido a força da minha vida, apesar das tribulações, dos momentos difíceis e dos trabalhos dele, mas o Senhor nunca se cansou de mim, o Senhor veio com ele, depois eu podia ter uma vida transformada, e hoje eu agradeço a Deus por tudo, porque Deus cuidou bastante da minha vida e usa. Deus te abençoe, um abraço. Amém. Essas palavras de Alexandre da Cunha. Praticamente hoje é um filho para mim. Toda vida que eu chego na igreja, eu já sei onde ele senta, eu vou lá e já dou um abraço já. O cuidado tem que ser contínuo. Você não pode salvar uma pessoa, né? Salvar, que eu digo, Jesus Cristo através de nós, e jogar, deixar de lado. A Bíblia diz que a gente tem que ir por todo lugar, por todo local, né, por todas as nações, batizar essas pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando. Esse ensinando aí, lá no gerúndio, né, não pode parar. É o discipulado, né, pastor? Lado a lado. Né? Discipulado lado a lado. Praticamente hoje, todo dia, eu falo com o Alexandre. Né? É uma pessoa que eu tenho que andar colado. Faz 8 anos que ele não está fora disso. Fora da droga, fora do crime. Mas só faz 2 meses que ele deixou de assinar condicional. Quer dizer, louvado seja Deus. Fica, né? Hoje ele não deve mais nada para a justiça. Interessante, meus irmãos, que os 92 processos sumiram. É isso que Deus faz com o nosso pecado. Amém. Pastor. Amém. Pastor, nós estamos chegando ao final do nosso programa. Nós gostaríamos que o senhor fizesse as considerações finais. Nós queremos agradecer e queremos aqui deixar o nosso abraço também. Mande o nosso abraço ao Alexandre, a Mauri e a todos os nossos irmãos em Cristo Jesus que se encontram encarcerados, tá bom? Fique à vontade, fale ao nosso público, aquele que sente o desejo no coração de conhecer um pouco mais sobre a capelania prisional. Incentive os nossos jovens também, e também o idoso, porque a palavra diz que também na velhice nós vamos frutificar. Aquele que tem um desejo no coração de conhecer mais e participar da capelania prisional. Hoje, meus irmãos, uma lei nos permite estar dentro do presídio, né? Essa palavra de esperança que é o nosso Senhor Jesus. Eu lembro da campanha do ano passado, 2023, da campanha de missões nacionais, que a solução é Jesus Cristo. A solução para o problema do homem se chama Jesus Cristo. Hoje temos uma lei 9.982, julho de 2000, que dá direito à igreja dentro do presídio. Você que é maior de 18 anos, né, que é salvo no Senhor Jesus, tem aí um coração missionário, bem com Deus, bem com a igreja, você pode ser, sim, voluntário da capelania prisional. E eu digo, não é medo, confiar no Senhor Jesus. Entregue a sua vida a Ele, que Ele vai dirigir o que é seu. Amém. Amém. Então a gente queria agradecer mais uma vez, né, em meu nome, pastor, em nome aqui da Constante TV. Foi uma grande honra lhe entrevistar. Já fica aqui o nosso convite para uma outra oportunidade de o senhor estar aqui conosco. E muito obrigado. Reforço aqui as palavras do Juvão para mandar os nossos abraços e cumprimentos a todos os nossos irmãos aí que o senhor pastoreia e acompanha. Amém.
É isso aí, né, Giovan? Sim, muito obrigado. Mateus 24:14, ele nos deixa bem claro. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Pastor Dário está lá nos presídios anunciando esse evangelho, fazendo o ID do Senhor. Eu e Braia estamos aqui através do programa Missões em Revista, também como missionários. Esse programa ele irá alcançar não somente Manaus, o Brasil, mas ele irá alcançar o mundo. Amém. E eu quero dizer para você que ainda não está inscrito no canal, se inscreva, aperte no sininho e compartilhe esse programa para que muitas outras pessoas possam também assistir. Muito obrigado e até o próximo programa. E que Deus abençoe a todos, rica e abundantemente, em nome de Jesus.